Para a apresentação do relatório Justiça em Números 2020, ano base 2019, compõe dispositivo de honra o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e suas excelências os senhores, o secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Dr. Richard Paikin, e a diretora executiva do Departamento de Pesquisa Judiciária, a senhora Gabriela Soares. Tem a palavra a senhora Gabriela Soares. Bom dia a todos. Cumprimento a todos, cumprimento o senhor excelentíssimo ministro Dias Toffoli, a doutora Candice, o conselheiro Queto, a conselheira Maria Tereza Liri, o conselheiro Rubens Canuto, o conselheiro Marcos Vinícius, todos os demais presentes. Eu vou ser breve, vou apresentar, tentar ser breve, né? São muitos dados. Vou apresentar o relatório Justiça e Números. É um relatório que compila, né? Reúne, né? Todos os dados estatísticos do Poder Judiciário, desde despesas, recursos humanos, litigiosidade, tempo médio de duração do processo. O relatório ele traz dados relativos ao ano base de 2019. A gente está na 16ª edição, então é um relatório contínuo que, né, nunca foi interrompido desde o início, desde a criação do CNJ, desde a criação do DPJ. É uma atividade que vem sendo realizada anualmente de forma contínua e ininterrupta. Nesse relatório reúne 11 anos de uma série histórica consolidada, né, porque em 2009 houve uma mudança na regra, né, de medição dos indicadores. Então, são 11 anos de uma estatística já consolidada, com parâmetros bem definidos, com uma metodologia própria, única e já, né, uma compreensão já nacional e já bem consolidada nacionalmente, que são todos regidos pelos princípios da Resolução 76 de 2019. O relatório ele é produzido, né? Como que ele é feito? Ele traz infográficos, traz mapas, né? Infográficos uma forma de visualização dos dados de uma forma mais intuitiva. Agrupa os tribunais por portes, utilizando uma metodologia estatística de análise multivariada, com várias dimensões. Traz estatísticas, né? A conselheira Maria Tereza Liri está aí, ela que fez esse pedido, estatísticas pelo objetivo do desenvolvimento sustentável, índice de produtividade comparada, que faz uma comparação entre os tribunais, né, de portes semelhantes, identificando quais são os que estão com o melhor resultado em comparação aos demais, dados gerais de despesa e receita, né, e ele é totalmente produzido em R Markdown. O que é isso? Né? Uma ferramenta de estatística, um software gratuito, e até textos e gráficos totalmente automatizados, fazendo com que o relatório, né, tenha um alto grau de confiança, de confiabilidade dos dados que são apresentados. Não tem erro de risco de digitação nem nada do tipo, fica tudo automatizado. Então, esse ano, né, o Judiciário ele alcançou em 2019 uma despesa total de 100 bilhões de reais, mas, se a gente olhar para o que foi arrecadado, houve uma arrecadação de 76 bilhões, né, que são receitas de custos, emolumentos, receitas decorrentes de execução fiscal, na sua maioria, e essa receita sofreu um aumento de 25,5%. Esses valores todos sempre deflacionados, considerando o índice de inflação. 90% das despesas são destinadas ao pagamento de pessoal, e 18 bilhões, 18% das despesas totais são destinadas ao pagamento de aposentadorias e pensões. Então, é um custo que o Judiciário tem também na manutenção, né, do pessoal inativo. As receitas de execução, essas receitas, elas são compostas, né, esses 67 bilhões, elas são compostas prioritariamente por receitas que vêm de execuções fiscais, e justamente foi nessa linha, né, que a gente teve um aumento bastante significativo nesse ano. Custos e emolumentos, incluindo os recolhidos em fase de execução, compõem 13 bilhões. Receitas de impostos causa-mortes, compõem 7 bilhões. Receitas de execução previdenciária, 3 bilhões. Receita de arrecadação de imposto de renda, 4 bilhões. Esses são, e receita decorrente de penalidades impostas na Justiça do Trabalho, 2 bilhões, 200 mil. Então, esses são os valores recolhidos pelo Judiciário, né? Então, esse custo do Judiciário, ele, de alguma forma, em seu trabalho laboral, ele é retornado para a União também, né? Acaba sendo uma forma o Judiciário gasta, mas também devolve. O investimento na informatização, ele se manteve constante, né? Não tem muitas oscilações. A despesa de capital também, a gente não tem grandes variações. O que teve de crescimento foi mais em cima
do número de despesa com pessoal. Em termos de estrutura, são quase 15 mil unidades judiciárias em funcionamento, 12 mil varas e juizados especiais, 2.600 urnas eleitorais. 48% dos municípios brasileiros estão localizados em sede de comarca, né? Só que nesses municípios, 90% da população brasileira reside nesses municípios, ou seja, um judiciário com alta capilaridade, né, localizado em cidades, em polos, em locais onde a população reside. Então, apenas 10% da população brasileira reside em algum local que não tem um fórum, não tem uma sede da justiça presente. E ainda assim, claro, atendido dentro da sua jurisdição. São 446 mil pessoas trabalhando a serviço da justiça, são 18 mil magistrados, esse número não mudou, ele até diminuiu um pouquinho em relação ao passado, 276 mil servidores, mais 159 mil estagiários, terceirizados, conciliadores, mediadores. E aí a gente começa a entrar nos números, né? O que a gente tem? A gente tem resultados bastante positivos, né? O número de processos, ele cresceu, mas mesmo com esse número de processos que ingressaram, né? O número de casos novos, mesmo com esse aumento de número de processos entrando, de sinal de 7%, o número de processos baixados, ele cresceu ainda mais, ele cresceu em 12%. E isso gerou uma redução do acervo de 2%. No ano passado, a gente já tinha visto que a curva de casos pendentes, que era uma tendência linear de crescimento ali até 2016, ele começou a dar algum sinal de estabilização em 2017. No ano passado foi o primeiro ano, né, que a gente sentiu uma redução, e esse ano ele vem confirmar essa curva de redução com uma queda mais acentuada, uma queda ali de 1,5 milhão de processos pendentes. Ainda é alto o estoque de processos judiciários, de processos judiciais em tramitação, mas a gente consegue, pela primeira vez, retornar a um patamar anterior, né? Então, em 2019, a gente volta ao que tinha de processo em 2015, quando, na época, a perspectiva era só de crescimento. Então, isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito sério, né, das metas nacionais, do Departamento de Gestão Estratégica, da Secretaria Especial de Programas, dos tribunais que vêm se envolvendo de uma forma com bastante dedicação na confiabilidade, na busca, né, por resultados melhores do judiciário. Então, o processo baixado, ele dá aqui essa alavancada, né, ele vai de 31 bilhões para 35 bilhões, então um crescimento alto, né, de quase 3 milhões aí de processos, não, 4 milhões, né? E é isso. Os motivos, né? Aqui a minha tela desconfigurou, acho que é a fonte, que infelizmente eu usei no computador que não tem aqui. Mas, enfim, a redução do acervo, os motivos, né? A gente teve uma redução de 1,7 milhões de processos no acervo, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, uma redução também de 328 mil processos, uma redução muito alta na execução fiscal, de 1 milhão de processos, que também nunca tinha acontecido. A execução fiscal ela sempre vinha aumentando em termos de estoque, pela primeira vez tem uma diminuição. E a gente tem ainda, e essa redução de 1,5 milhão no total de processos, ela só não é maior porque a gente tem um aumento de processos na fase de execução judicial, que é o quê? Que é um reflexo da própria celeridade do judiciário. Na medida que aumentou o número de processos julgados, né, solucionados na fase de conhecimento do primeiro grau e no segundo grau também, porque esse aumento da produtividade ele aconteceu em todas as instâncias, né, no primeiro grau, no segundo grau e nos tribunais superiores. Na medida que esse número de processos julgados baixados aumentou nas instâncias inferiores, a execução judicial, né, o processo entra na nova fase, entra na fase de execução judicial. Então, o aumento também é um pouco mascarado por isso, né? A gente tem um aumento de 1 milhão de processos de execução judicial, mas que, na verdade, é fruto de um resultado positivo de julgamento. Em termos de processos julgados, a gente tem também um salto ali de 29,5 milhões, foram 30 para 31,7 nesse ano. No segundo grau, o número de decisões já ficou um pouco mais estagnado, mas no primeiro grau a gente teve um aumento. Esse gráfico do lado de pizza é só para mostrar que os dados aqui apresentados eles são muito impactados pela Justiça Estadual, que ela representa quase 80% do acervo, né? E na Justiça Federal são quase 14%, né? Na Justiça do Trabalho 5, 6%.
Então, os números eles acabam refletindo muito o resultado da Justiça Estadual, mas no relatório tem os dados de todos, né? Tem por tribunal, por segmento de justiça, tem de tudo. A produtividade média, a gente agora avaliando por magistrado, fazendo uma conta, né, do que foi baixado por magistrado, também a gente chega a um resultado positivo, o número de magistrados não aumentou, pelo contrário, né, saíram cargos que não foram repostos, né, uma pequena porcentagem, mas aconteceu, e ainda assim a gente tem um aumento da produtividade. Então, esse ano tem uma média de 8,4 processos solucionados por dia útil do ano, né? Então, cada juiz resolveu uma média de 8 processos. E a produtividade do magistrado também cresceu em 13%. E esse crescimento, né, como já falei, foi em todos os graus de jurisdição. A carga de trabalho do juiz brasileiro ainda é muito elevada, são quase 7 mil processos por juiz em tramitação, considerando aqui aqueles processos dos recursos internos também, que estão pendentes, todo o acervo, todos os incidentes, né, também que ocorrem. Então, é um volume alto ainda. Se a gente desconsiderar dessa conta os processos suspensos ou sobrestados, né, que aguardam alguma situação jurídica futura ainda, a gente ainda tem uma carga de trabalho também elevada na ordem de 6 mil processos, 6.100 processos. O tempo médio de duração dos processos na fase de conhecimento, né, da Justiça do Trabalho, é a justiça com menor tempo de tramitação, são apenas 8 meses da distribuição até o julgamento. Nos juizados especiais estaduais, recentemente a gente teve um evento dos juizados especiais, e alguns desses dados também foram mostrados de forma mais detalhada, voltado aos juizados especiais estaduais e federais. São 9 meses, nos GF são 12 meses, e aí nas ações de rito ordinário, né, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, é que o tempo fica um pouquinho maior, fica de 1 ano e 7 meses na federal e 2 anos e 5 meses na estadual. E onde o processo de fato demora é na fase de execução, né? É quando o direito do cidadão vai ser de fato concretizado ali após a sentença do juiz. O processo de execução ele leva uma média de quase 6 anos para ser solucionado, dos que foram solucionados em 2016, em 2020, 2019 eles levaram quase 6 anos, dos processos que ainda estão em tramitação, eles estão em tramitação há 6 anos e 9 meses. Na Justiça Federal, né, são mais de 7 anos, na estadual 6 anos e 9 meses, no do trabalho um pouco mais rápido, 4 anos e 10 meses, mas é a fase mais longa para todos os segmentos de justiça. E em termos de informatização, a gente também tem avanços, chegamos agora a 91% dos processos de primeiro grau já ingressados de forma eletrônica, né? Então o percentual de processo físico começa a ser residual. No segundo grau, esse percentual também avança, chegou a 87%. No total, a gente tem 90% dos processos eletrônicos novos. Em termos de acervo, no levantamento recente que a gente fez em junho de 2020, que foi por solicitação, né, do GT que avalia o impacto das metas, esse relatório também está divulgado no site do CNJ já. A gente, nesse levantamento de junho, mostrava que 27% dos processos em tramitação ainda eram físicos, né? Então, diferente, 10% dos novos são físicos, mas dos que estão em tramitação são 27%, e aí a gente tem os processos mais antigos, e certamente nesse movimento da pandemia, muitos processos devem estar sendo migrados para os eletrônicos, né? A gente imagina que para o ano que vem a gente terá um número ainda menor de autos físicos ainda em tramitação. Então, o avanço é uma curva ali que não para de crescer, já está chegando no seu topo, né, de crescimento. A taxa de congestionamento é um índice que mostra o percentual de processos solucionados em relação ao total de processos que tramitou no período, né? Então, mostra quantos por cento dos processos deixaram de ser, continuaram em tramitação, né, no final de um ano. É um indicador que, em geral, é um indicador que é difícil de ter uma variação, porque a gente tem um estoque de processos muito alto, né? A gente compara ali uma base de 30 e poucos milhões de entrada e baixado com uma base de mais de 70 milhões de processos em tramitação. Então,
um indicador que, e ele supõe que tudo seria resolvido dentro de um período de um ano, que também não é verdade, né? Os processos têm seus prazos processuais e em geral, levarão, especialmente aqueles, né, que na fase de execução, levarão certamente mais de um ano para serem solucionados. Então, o número de processos, a taxa de congestionamento, ela caiu pela primeira vez, né? Nunca tinha tido algumas oscilações ali, mas pela primeira vez ela sai do percentual de 70%, chegou a 68,5%. A taxa de congestionamento líquida, que é desconsiderando sobreestados e suspensos, é de 64%. E o índice de atendimento à demanda, que vai fazer uma relação entre o que foi baixado com o que entrou. Ou seja, a capacidade do judiciário de resolver tudo que entrou, pelo menos em termos quantitativos, e ainda dar vazão ao que está em tramitação. Ela vinha ali, né, até 2016, num patamar ali que ficava, em geral, abaixo de 100%, um ou outro ano batendo na casa de 100%, e agora ela dá um salto e chega a 117%, e é o que faz com que o número de processos pendentes, né, tenha tido aquela redução que a gente viu no início. Então, mostrando que o judiciário está conseguindo dar conta do que chega, mesmo com o aumento de demanda, e ainda por cima dar conta do seu estoque. Né, separado por grau de jurisdição, a gente tem ainda uma taxa maior no primeiro grau do que no segundo grau, mas o segundo grau, que vinha historicamente ali também abaixo de 100%, que só no ano passado bateu em 101%, esse ano ele já consegue também chegar a 106%, também mostra um avanço dos dois lados, das duas instâncias. A conciliação, ela não apresenta avanços, é um índice que vem, de certa forma, constante, em que pese tenhamos tido aumento de centros judiciários de resolução de conflitos nos últimos anos. Então, de 2014 para 2019, a gente aumentou ali de 300 sejustos, né, 362 sejustos para 1.284, mas a conciliação, o percentual continua constante. Mas o que também acontece nesse índice é a gente tem um aumento do número de sentenças resolvidas tem um número de aumento de sentenças, né, homologatórias. Porém, esse aumento não sobe na mesma proporção que o total de julgado. E aí faz com que esse percentual fique estagnado e até com uma leve redução nos últimos anos. Né, não acompanha esse percentual esse número de sentenças homologatórias, apesar de ter aumentado ali em 30% em 4 anos, não foi suficiente para alavancar o percentual de conciliação. Na justiça estadual, a gente faz um recorte por competências. O que a gente vê é que a infância e juventude é a de menor taxa de congestionamento, as varas exclusivas, aqui são varas exclusivas, as varas de violência doméstica, de segundo menor, 57%, e na execução fiscal, onde tem a maior taxa de congestionamento, né, 86% a taxa de congestionamento da execução fiscal, e 96% do acervo está em varas exclusivas. Então, ela é uma vara que tem essa característica que é diferente dos outros. Nos outros, a gente tem um percentual de processos tramitando em varas exclusivas ali que vai em torno de 30%, depende um pouco da competência, mas a execução fiscal, praticamente os processos todos de execução fiscal são direcionados para uma vara exclusiva. E ela tem um acervo de só 50 mil processos, em média, de pendentes por vara. É a média de processos em tramitação numa vara de execução fiscal. Acho que a doutora Lívia está até assustada olhando para mim com esse número. Mas são 50 mil. E nos outros, a gente tem uma média bem menor ali, né, de 1.000, 2.000, 5.000 processos, dependendo da competência. O índice de produtividade comparada, ele é um índice que o objetivo dele é identificar, né, quem conseguiu resolver mais processos em relação aos seus recursos disponíveis, em termos de pessoal, magistrado, servidores e despesas. Né, são desconsiderados gastos com inativos, gastos com obras, os processos de execução fiscal, os processos de execução penal, né, já que são processos que precisam ficar no acervo enquanto não há o término de cumprimento da pena, e os suspensos sobrestados, aguardando suspensos sobrestados ao efeito provisório, que aguardam alguma situação jurídica. Então, esse gráfico é só para mostrar, né, como que a gente faz essa análise, é uma análise baseada em um modelo de eficiência operacional, muito utilizado também na engenharia, que faz essa comparação de produtividade. Aqui, rapidamente, os resultados. Então, os tribunais são escalonados numa ordem que vai de 0 a 100%. 100% são aqueles com melhor desempenho comparativamente aos demais. Isso significa que não há margem para crescimento, pelo contrário, mas comparativamente aos demais ele tem um melhor desempenho.
E aqui é uma ferramenta mais para o tribunal conseguir se olhar em relação aos outros e uma ferramenta também para o CNJ, né? Para avaliar a produtividade no prêmio, né? Para, inclusive, impacta na criação de cargos de salário, né? Na criação de estrutura de varas, né? Dentro do escopo da resolução 84. Esse gráfico ele é também mais voltado para o tribunal, ele mostra qual que foi a produtividade média por magistrado e qual que teria sido se ele tivesse sido 100% no IPC-JUS. Então, é claro que é impossível determinar que todas as áreas determinadas do tribunal, todos os magistrados do Brasil tenham a mesma produtividade. É óbvio que isso tem que ser customizado por competência, isso não é uma coisa, não é uma conta linear. Dependendo da competência da vara, ela vai ter maior capacidade ou menor capacidade de... Esse índice vai ser, né, vai variar, depende muito da complexidade do caso, mas serve como um parâmetro médio a ser alcançado pelos tribunais, né? Então, aqueles que não chegaram a 100% podem olhar para esse gráfico, tanto na relação por servidor quanto na relação por magistrado, ele consegue estipular uma meta geral, né, de alcance para depois, obviamente, isso ser destrinchado nas unidades judiciárias. Já terminando, os assuntos mais frequentes, né? Também outro dado que traz, também tudo disponível, todos os dados disponíveis em painéis também. Então, ali na Justiça Estadual, direito do consumidor, indenização por dano moral e questões contratuais, né, direito tributário, dívida ativa, são os que mais aparecem. Na Justiça do Trabalho, questões relacionadas à rescisão de contrato. Na Justiça Federal, auxílio-doença previdenciário, e aposentadoria por invalidez, também direito previdenciário, né, naturalmente aparece bastante, de forma bastante alta, em 4 dos 5 maiores assuntos. Então, também traz esse panorama por tipo de assunto. Esse mesmo recorte por assunto agrupado por ODS, então, para cada assunto da tabela processual unificada foi feita uma indexação de analogia com o ODS. O ODS 16 ele abarca tudo, por isso ele não está nem no gráfico, porque, na verdade, né, o judiciário, o ODS 16 é paz, justiça, instituições eficazes, praticamente abarca todo o poder judiciário, e os demais foram classificados. O ODS 11 ali, de cidades, comunidades sustentáveis, vão ter questões ambientais ali dentro, são os que o que mais aparece. O trabalho, né, vão ser processos relacionados à justiça do trabalho, o ODS 8, o ODS 5, vão ter questões relacionadas à violência doméstica contra a mulher. Já terminando, só para também, né, a gente tem dados de 2020, sem ter sido acompanhados semanalmente, todos os tribunais encaminham semanalmente para o CNJ, tem um painel público dentro da página principal do CNJ, na aba coronavírus. Esses dados desde 16 de março, desde que o trabalho remoto, né, e a situação de trabalho mudou nos tribunais, vem sendo acompanhadas. A gente já tem em 2020, nesse período da pandemia, já 12 milhões de sentenças, 18 milhões de decisões interlocutórias, né, sentenças, 12 milhões são sentenças terminativas e decisões terminativas, né, no segundo grau, em tribunais superiores, e 18 milhões são sentenças, são as decisões interlocutórias. Então, 32 milhões de despachos, 456 bilhões de reais destinados ao combate à pandemia, que são decorrentes das penas de prestação pecuniária. Esses dados estão para o tribunal, tudo. Todas essas informações estão disponíveis na página do CNJ, né? O Justiça e Números tem uma página própria, o relatório também está disponível lá. Tem um painel também que permite a consulta dessas informações de forma bem interativa, um painel do Justiça e Números, um painel do modo de produtividade, são dados muito semelhantes, na verdade o que muda é só a forma de apresentar os dados, né? Um é agregado, o outro é por vara, por magistrado, por vez, o modo de produtividade. Essa produtividade semanal também está disponível, base de dados em formato CSV, formato aberto, no proprietário. E, por fim, o DataJude, a resolução do DataJude foi julgada, né, recentemente, será publicada em breve no Diário de Justiça Eletrônica, não foi publicada, mas achei importante trazer aqui, porque a resolução do DataJude ela traz uma nova forma de calcular os justiça e números. Ela altera a fonte primária do sistema de estatística do Poder Judiciário, que hoje é a Justiça e Números, hoje é um sistema que os tribunais alimentam manualmente, ele passa a ser do DataJude, é uma base de dados nacional que reúne cada processo de tramitação do país, todos os processos de tramitação desde 2015,
E nessa base de dados a gente tem o registro do processo, todos os movimentos, as classes, os assuntos, o órgão julgador, as partes. É uma fonte de dados riquíssima e que vai permitir a gente ter um novo Justiça Números daqui para frente, com novas formas de visualização, com novos recortes, com novas possibilidades de cálculo. A partir de 2021, também o DataJude passa a incorporar os documentos e os metadados dos documentos que foram instituídos, né, na mudança da resolução 46, que altera as tabelas processuais unificadas. A gente não muda conceitos, os conceitos, os parâmetros do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, que estão definidos na Resolução 76, permanecem vigentes. O que muda é só a forma de cálculo e as possibilidades de cálculo, né, que são absurdamente aumentadas na medida que o CNJ passa a repor uma base de dados única de formação do CNJ. Os tribunais receberão um cronograma de saneamento dos dados, a gente precisa ainda vencer por algumas etapas dentro do DataJude para transformar o dado na estatística oficial, está sendo trabalhado, e vão receber esse cronograma também. E a previsão é que a partir de 2021 todos os dados dos justiça-números do molde de produtividade mensal e das metas nacionais, que já foi previsto na resolução da nova estratégia, já sejam todos extraídos do DataJude. O sistema de alimentação permanece para despesas, receitas e recursos humanos, mas toda a parte processual vem do DataJude. Isso, gostaria de agradecer a oportunidade por apresentar aqui esses dados, né, consolidados. Gostaria de registrar meu agradecimento ao pesquisador Igor Stemler, que é o profissional do DPJ responsável pela elaboração desse relatório e que faz isso há 12 anos dentro do CNJ. É isso. Com a palavra, o ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos novamente. Cumprimento a doutora Gabriela Soares, diretora executiva do DPJ, mais esse trabalho fabuloso realizado pelo Departamento de Pesquisa Judiciária, sob a direção executiva da Gabriela, e cumprimento também a objetividade dos destaques desse Justiça em Número, relatório tão importante, que é lançado agora em 2020, tendo por base o ano inteiro de 2019. Este relatório, ele apresenta 11 anos de dados estatísticos coletados pelo CNJ, com uso, como dito, de metodologia padronizada relativo a todo o judiciário brasileiro. Ele é o principal veículo hoje de transparência do Poder Judiciário acerca de toda a sua estrutura e produtividade. A transparência é uma poderosa ferramenta de gestão. O conhecimento dos dados precisos acerca do Judiciário é que nos permite a formulação e a execução de políticas mais adequadas e efetivas no aprimoramento da atividade judicial. O Justiça em Números traduz-se também em importante instrumento de controle democrático do Judiciário. O estabelecimento de métricas nacionais para a aferição do desempenho da nossa Justiça facilita o exercício da responsabilização e da accountability. Em sua 16ª edição, o relatório Justiça em Números 2020 traz informações circunstanciadas, como vimos, a respeito do fluxo processual no sistema de justiça brasileiro. Essas informações compreendem o tempo de tramitação dos processos, os indicadores de desempenho e produtividade, as estatísticas por matéria do direito, além de números sobre despesas, arrecadações, estrutura e recursos humanos. O Poder Judiciário finalizou 2019 com 77 milhões e 100 mil processos em tramitação, que aguardavam alguma solução. Tal número representa uma redução no estoque processual em relação ao ano 2018, de aproximadamente 1,5 milhão de processos, sendo a maior queda em toda a série histórica. A produtividade média dos magistrados também foi a maior dos últimos 11 anos. Em 2019, essa produtividade média elevou-se em 13%, atingindo o maior índice da série histórica, com média de 2.107 processos baixados por magistrado. Reitero aqui o que sempre tenho dito em minhas falas: temos de ter orgulho do Poder Judiciário brasileiro.
Os dados divulgados neste relatório corroboram essa afirmação. Nosso Poder Judiciário é certamente um dos mais produtivos do mundo, se não o mais produtivo. E um dos únicos que tem essas estatísticas em âmbito nacional. Para que se tenha uma ideia de quanto a nossa produtividade é elevada, destaco aqui, dos dados já demonstrados, alguns dados. Dados também de outros países para comparar. Dados da Comissão Europeia de Eficiência da Justiça, os quais apontam que a produtividade média em países como Itália, Espanha, França, Portugal e Alemanha, cujos sistemas de justiça possuem semelhanças com o brasileiro, variam de 50 a 900 casos solucionados por magistrado por ano. Vejam, 50 a 900 casos solucionados por magistrados por ano. A média no Brasil, 2.107 casos solucionados por magistrados. Por sua vez, o índice de produtividade dos servidores da área judiciária também cresceu, 14,1%, o que significa uma média de 22 casos a mais baixados por número de servidor em relação ao ano de 2018. O aumento da produtividade ocorreu de forma coordenada, pois foi verificado em todos os graus de jurisdição. Esse esforço culminou em uma taxa de congestionamento de 68,5%, sendo também o menor índice em toda a série histórica. Importante ressaltar que tais dados são públicos e facilmente acessíveis por meio de variadas ferramentas de transparência, como relatórios analíticos, painéis dinâmicos de livre navegação e base de dados em formato aberto. O Judiciário tem investido fortemente em tecnologia para o aumento da sua eficiência. Apenas 10% hoje dos processos ingressam de forma física. Todos os demais 90% no ano de 2019 iniciaram por meio de plataforma eletrônica. Além dos relevantes avanços alcançados no último ano, o relatório Justiça em Números 2020 apresenta também os gargalos da justiça brasileira. A litigiosidade no Brasil permanece alta e a cultura da conciliação, incentivada mediante política permanente do CNJ, ainda apresenta a necessidade de um maior incremento. Em 2019, apenas 12,5% de processos foram solucionados via conciliação. Em relação a 2018, houve um aumento de 6,3% no número de sentenças homologatórias de acordo, em que pesa a obrigatoriedade de audiência prévia, de conciliação e mediação, que é determinada desde o novo Código de Processo Civil. Aproximadamente 31,5% de todos os processos que tramitaram no Poder Judiciário foram solucionados. Ainda temos, portanto, muito o que avançar. No entanto, as conclusões do relatório Justiça em Números 2020 fornecem razões para o otimismo, dando novo fôlego aos magistrados, aos servidores e a todos que trabalham no sistema de justiça, para continuarem trabalhando com afinco em prol de um judiciário melhor para a sociedade. O Poder Judiciário brasileiro caminha no rumo certo, se aprimorando em eficiência, transparência e responsabilidade, conforme evidenciado por mais um ano de melhoras sem precedentes nos indicadores de desempenho e de produtividade de todo o Poder Judiciário. Esse é o nosso trabalho. Quem ganha é o jurisdicionado e a sociedade brasileira como um todo, que podem contar com o Poder Judiciário cada vez mais comprometido com a realização efetiva da justiça e da paz social. Que esse relatório de Justiça em Número 2020, relativo ao ano de 2019, seja um importante guia para todos nós em aprimorarmos o nosso trabalho. Muito obrigado. Agradecemos os pronunciamentos realizados e, em instantes, daremos continuidade à programação.